A leitura do Salmo 119 tem suscitado admiração, que salmo extraordinário, a construção dele, e tem suscitado perguntas. Uma pergunta que eu recebi foi a seguinte: essa palavra, aspas, palavra, que aparece no Salmo 119, de resto em todo o saltério, se refere à Bíblia Sagrada? Os contemporâneos dos poetas da Bíblia tinham o que para se basear? Então vamos, primeiramente, ao aspecto histórico. Os salmos foram escritos entre o século XV a.C., Moisés escreveu um salmo, e o século IV a.C., quando os judeus voltaram do cativeiro na Babilônia. Portanto, um período bastante longo, aí, um milênio, digamos assim. O livro dos Salmos traz os poemas que foram, então, organizados aí no século IV a.C. O que existia da palavra de Deus, como nós chamamos de Bíblia, nessa época? Vamos lembrar que, basicamente, a Bíblia nasceu oral, memória, esses textos todos, Gênesis todo, tudo isso começou de um modo oral. Depois é que a escrita foi se desenvolvendo, o alfabeto hebraico foi se desenvolvendo, então passamos a ter aquilo que depois chamaríamos de livros da Bíblia, mas então não tínhamos. O que os contemporâneos de Moisés, já que mencionamos isso no século XV, quando ele viveu, até o século IV, da volta do exílio, tinham em mãos? Nada. Bem radicalmente, assim, de propósito, nada. Tinha uma longa tradição oral. Então, esse é um ponto importante, porque não havia tecnologia para as pessoas terem um livro. Essa ideia não era possível tecnologicamente, surgiu muito tempo depois. Guardando isso, quando então o Salmo, sobretudo o Salmo 119, usa palavras como palavra, decreto, instrução, está falando da palavra de Deus no sentido mais amplo, da vontade expressa de Deus através dos profetas, dos poetas e das histórias. Não estão essas palavras se referindo à palavra de Deus igual Bíblia, Bíblia Sagrada, Escrituras Sagradas. Não, ainda não. Mas, sem dúvida, é a palavra de Deus no sentido de orientação, de desígnio, de mandamento. Os mandamentos que estão na Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, são essa palavra com P minúsculo. Com o Novo Testamento, o conjunto de livros que nós chamamos de Antigo Testamento, então, já estavam disponíveis. De novo, não na forma de um livro, porque não havia livro. Estão surgindo aos poucos aí. Então, já ao tempo do apóstolo Paulo, mesmo de Jesus, havia manuscritos, rolos, vamos chamar assim, né? Livros isolados, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, isolados, não um conjunto dos salmos. Isso não estava disponível na época, mas era tudo gravado, né? Ok, então, estou só avançando aqui na exposição. Então, nos salmos, palavra de Deus não é igual Bíblia. Palavra de Deus é a orientação de Deus através dos vários recursos disponibilizados, como histórias, como provérbios, que já circulavam entre as pessoas. Era aquilo que era entendida como expressão da vontade de Deus. Nós, hoje, criamos um sinônimo. A palavra de Deus é igual Bíblia, é igual Sagradas Escrituras, mas isso não faz parte nem do Novo e nem do Antigo Testamento. Com liberdade, licença poética, podemos fazer essa apropriação, mas sempre com muito cuidado.
espero ter respondido, mas dizendo que aquilo que está no Antigo Testamento é palavra de Deus com P minúsculo. E o somatório do que está no Antigo e Novo Testamento, com o livro já em nossas mãos, é a palavra de Deus com P maiúsculo, é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Eu espero ter orientado e dado uma resposta razoável em relação à pergunta que me fizeram. Boa leitura da Bíblia para você.